Olá, vocês do YouTube, estamos aqui mais uma vez para um novo Sinopses Entrevista. Desta vez para falarmos de um baralho, o baralho de Strategy, um baralho que aborda o tema de estresse, né? Tema esse tão, vamos dizer assim, em voga hoje em dia. Quem não está estressado, que atire a primeira pedra, vai ser difícil, né? E para isso estamos aqui com o Milton, que é autor do livro. Então, o que eu vou fazer? Antes de passar a palavra para ele, antes de dar o currículo do Milton, vou pedir para você já dar o like nesse vídeo, porque com certeza ele vai ser muito bom, eu sei que você vai gostar dele. Compartilha já esse link, se inscreve no canal da Sinopses no YouTube e já habilita o sininho para que quando a gente soltar outra entrevista, você receba o aviso, tá bom? Dedo na like aí, que a gente precisa muito disso para fazer o nosso canal chegar a mais pessoas. Vamos então, sem mais delongas, viu, Milton? Porque o pessoal vem aqui para ouvir você falar e não para eu falar um monte de nhenhenhé. Passar aqui o currículo do Milton, que não é pequeno, né? E depois o Milton já dá o oi, e depois do oi dele a gente já engata a primeira pergunta, tá bom? Milton José Casaça, pós-doutorando em Psicologia Clínica pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC-RS. Doutor em Psicologia Clínica, também pela PUC em 2019. Atualmente é membro efetivo do Laboratory for Stress Assessment and Research da UCLA. Sua tese de doutorado foi condecorada com o prêmio monográfico Bernard Ranger. Para quem não conhece, um dos brasileiros que começou com a TCC, olha, 1900 e final dos anos, início dos anos 2000, lá para trás, tá? Pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, a FBTC. Além disso, trabalha nas prefeituras de Gramado e Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, e é professor das Faculdades Integradas de Taquara, a FACAT. Autor também de diversos livros, né? Por que é tão difícil mudar? Contribuições no modelo transteórico de mudança de comportamento na prática clínica e na promoção de saúde, além do baralho que vamos ver hoje. Milton, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos assistindo, e depois a gente já engata aqui com a primeira pergunta. Oi, pessoal, Ricardo, uma honra estar aqui nesse momento, compartilhando dessa construção que é o Stressed, e toda a minha gratidão pelo convite a você, a Sinopses, que tem prestado, né, tem realizado um trabalho tão especial de multiplicação de conhecimentos de um modo extremamente impactante aí para a sociedade. Cara, se me permite uma correção, o primeiro livro que você leu, da Flor de Lótus, né? Embora eu gostaria até de ser o autor, não o sou, né? Esqueci de sinalizar isso para a Eduarda anteriormente, mas deixo aqui o registro também de que é uma obra muito especial e que de enorme contribuição, né? Vamos depois dar uma olhadinha ali no nosso card, de repente, é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Manja quando você faz um Ctrl-C, Ctrl-V dos arquivos e vai, ó, vivendo e aprendendo. Mas vamos que vamos. Podemos tocar a primeira pergunta, vamos engatar aqui o assunto sobre o stress e passar bastante informação para esse público? Bora nessa, Ricardo. Então vamos embora. Antes da primeira pergunta, só para não esquecer, tá? Se inscreve no canal da Sinopse no Telegram também. Se inscreve aqui no YouTube e tal, mas no Telegram, tá? É lá que a gente manda a comunicação de quando nós lançamos livros, quando a gente vai soltar lives e entrevistas como essa daqui, tá bom? Mas, meu querido Milton, qual o objetivo desse baralho e como ele pode auxiliar a prática clínica dos psicólogos? Perfeito. Ricardo, esse foi um material que, conforme você observou ali, foi construído junto da professora doutora Margarete da Silva Oliveira e do professor doutor Jorge Slavich, que tive a oportunidade de ter como orientadora, ela e ele como co-orientador, professor Jorge Slavich, da Universidade da Califórnia, então do Laboratory for Stress Assessment and Research, que é um laboratório de avaliação e pesquisa sobre o estresse. E, nesse sentido, nós conformamos esse material
né, que basicamente ele busca psicoeducar, ele busca trazer um processo de educação sobre o estresse dentro de uma trilha lúdica. Então, a grande perspectiva é construir, e o grande desafio é construir essa compilação dessas informações de um modo que seja palatável, que seja agradável, que seja convidativo e lúdico para o enfrentamento de situações dolorosas, situações de conflito, né? Então, nesse sentido, para os clínicos, para os profissionais, o nosso intento é que possa agregar uma ferramenta que vise contribuir para o desenvolvimento da flexibilidade psicológica e da resiliência, que é essa capacidade de enfrentar situações estressoras e, por consequência, o estresse advindo dessas situações no cotidiano e ao longo das experiências aí da vida, né? Excelente, excelente. Antes de entrar um pouco aí na questão de desafio, a gente sempre pergunta o desafio na produção do material, etc. Deixar aqui um aviso, eu estou com uma cara séria, porque quando eu falo de desconto, a coisa é séria mesmo. Olha aqui, ó, você que está nos assistindo aqui agora, tem um cupomzinho que vão colocar aqui embaixo, ó. Não, ali embaixo, ó, vai aparecer aqui embaixo, olha lá, ó, 15 off todo o site, cupom entrevista 41, é a 41ª entrevista aqui do nosso canal, tá? Enquanto o canal estiver funcionando, enquanto o site da Sinopse estiver no ar, esse cupom aqui que estamos dando na parceria com o baralho aqui do Milton, Stress, tá? Tá valendo. Então, não sei quando é que você está assistindo essa nossa entrevista, mas entra no site, tá ali, opa, sempre erro aí, ó, tá lá no cantinho o QR Code com o código do produto, usa o cupom em todo o site e seja feliz, tá bom? Meu querido Milton, qual foi o seu maior desafio na produção do baralho? Seu e no caso da Marga também, que estava aí junto contigo sempre. Verdade. Aliás, Ricardo, são desde 1998 que eu tenho esse presente de poder compartilhar da orientação e do apoio da professora Margarete da Silva Oliveira, né, que, aliás, é premiada como principal pesquisadora gaúcha, né, em anos anteriores, uma contribuição científica absolutamente expressiva. E dentro desse cenário, a gente tem o Stressed como o 5º estudo da minha tese de doutorado. Então, nós fizemos 4 estudos prévios que trouxeram uma série de informações e de elementos, consolidaram, sistematizaram uma série de informações, e o nosso grande desafio é como que a gente traria isso de um modo que fosse atrativo e que fosse interessante e contributivo para a saúde dentro dos atendimentos dos profissionais e também para a saúde pública e coletiva, podendo levar esses conhecimentos que a gente havia sistematizado e produzido. Então, acho que o grande desafio foi esse, como tornar funcional e aplicável todas essas informações que a gente foi consolidando ao longo da formação, né? Então, acho que nessa direção aí a gente conseguiu também, né, a partir de uma parceria com a Sinopses absolutamente significativa e especial, propor esse formato que tem sido e tem demonstrado grande ajuda e apoio dentro da prática clínica. Eu perdi teu som, Ricardo. Perdão, eu tenho um hábito, como tem muito som externo aqui, eu dou aquela famosa mutada, né? Mas quando você fala em formato, é questão de ser um formato de baralho, né? Especificamente. De ser um formato diferente. Exato. Eu abri aqui, tá? Eu tô com um baralho aqui, ó. Né? Tô com o manual do baralho aqui. Aliás, sempre eu faço um comentário, o pessoal fala assim, é óbvio que o diretor da editora e que o autor do livro vão estar sempre falando muito bem, né? Vão dizer que a obra é maravilhosa, tal. Como é que eu sei se essa obra é boa ou não? É muito simples, ó. Na dúvida, entra no QR Code aí, não precisa comprar não precisa usar o cupom do Entrevista 41, tá? Entra no QR Code e baixa o primeiro capítulo do manual, tá lá, tem um botãozinho, ver o primeiro capítulo, você vai ter a informação do currículo dos autores, do sumário da obra, da apresentação e do primeiro capítulo do material. Então, antes de comprar, você pode ter tudo isso aí
de graça. E depois eu vou pegar, já estou separando as cartinhas aqui para fazer um bate-bola aqui com o Milton. Mas, Milton, qual a importância dos 3 primeiros passos, né? Que é acolhimento, explorando a experiência e medindo a severidade do estresse para atingir o objetivo do baralho? Especial, Ricardo, uma pergunta muito importante. Nós buscamos fundamentar o Stressed em alguns modelos, né, da psicologia, que são modelos reconhecidos do ponto de vista científico. Então, é a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de aceitação e compromisso, que está dentro do modelo das terapias cognitivo-comportamentais, e a psicologia positiva. Então, a gente buscou mesclar elementos desses modelos e, a partir disso, se consolidar os passos, né? Então, encaminhando para a pergunta mais diretamente, o acolhimento, que é o primeiro passo, ele é fundamental em qualquer relação psicoterapêutica e terapêutica de um modo geral, né? Não existe técnica, isso eu me recordo do meu período de formação, onde uma professora dizia: não existe técnica que funcione se não houver vínculo. Então, o vínculo, ele se processa, ele se consolida, ele se constrói a partir de um acolhimento adequado e devido dentro do processo relacional no contexto de terapia, né? Então, o acolhimento, ele se torna um passo fundamental, inclusive na UCLA, que é uma das referências mundiais em saúde. É muito interessante que o UCLA, nós temos o início da palavra com o U, né, que em inglês nós lemos you. E you, ao mesmo tempo, é você. Então, na UCLA, eles usam o U do você para dizer que you are the experience of your patient, ou seja, você é a experiência do seu paciente, né? Então, não adianta você estar no melhor lugar do mundo, mas se você tiver um atendimento ou uma atenção que não seja devida, que não seja com presteza, com gentileza, com competência, a sua experiência não vai ser tão positiva. Então, o acolhimento, ele se torna assim o carro-chefe, fundamental. Ele deve estar acima de qualquer estratégia ou técnica que venha a ser utilizada, porque é a partir dele que a gente pode implementar recursos que sejam importantes e oportunos, né? Também no acolhimento, a gente propõe dentro do baralho uma avaliação de riscos, porque a depender do estado emocional, a depender do estado psicológico e psiquiátrico desse paciente, não se faz indicado inserir a utilização do baralho. Então, a gente precisa filtrar alguns elementos para poder, a partir desse momento em que a gente identifica que não há riscos, que não há preocupações outras que precisam de intervenções mais emergenciais e urgentes, para que a gente possa, então, iniciar o convite para a utilização do baralho. E aí, a partir disso, a gente vai para o segundo passo, que a gente vai explorar as experiências, então, da vida, em que domínios de vida, e aí nós utilizamos uma ferramenta que foi produzida lá na UCLA pelo professor Dr. Jorge Slavic, que é chamada de STRAIN, que é um inventário de mapeamento de adversidades e estresse, que promove, né, apresenta 12 domínios primários de vida. E o baralho vai se utilizar desses 12 domínios para poder conversar, então, com a pessoa em quais domínios da vida dele ele avalia que os estressores que estão ocorrendo estão impactando, né? Existe um dos vieses cognitivos que a gente chama, uma das distorções cognitivas que tende a acontecer na realidade humana, que a gente chama de generalização. Se costuma também utilizar o termo de armadilhas da mente. Então, uma das armadilhas da mente é a generalização. Quando a gente convida a pessoa para olhar quais domínios ela está sofrendo impactos com o estressor ou os estressores que estão ocorrendo, é muito difícil que ela mapeie todos os domínios. E aí a gente já começa a ter uma intervenção de organização da experiência estressora. Ou seja, ela está atingindo o domínio de vida do trabalho e o domínio de vida pessoal, mas não está atingindo outros domínios. Então, isso começa a ajudar numa organização desse processo de estresse, minimizando o viés da generalização. Então, também é um passo muito importante. E a partir do momento em que a gente mapeou
os estressores e os domínios, a gente tem no terceiro passo a medição disso. Então, a gente convida a pessoa, né, para medir, de uma maneira muito simples, como que se dá o termômetro do estresse para ela, né? Então, a depender do estressor, para cada estressor a gente pede para que ela faça uma mensuração aí de 0 a 10, como o Ricardo está apresentando para a gente, em que medida que está esse estresse. E isso, Ricardo, é muito interessante do ponto de vista clínico, e a gente enfatiza, né, que de uma maneira muito simples a gente consegue ter medidas em diferentes momentos do processo terapêutico. Então, você consegue, no momento inicial, fazer uma medição do nível de estresse e você consegue, a partir das intervenções, não necessariamente você precisa usar o Stressed em uma sessão, você pode utilizar os passos em sessões diferentes, você pode ir medindo a partir do momento que você vai implementando recursos para a pessoa utilizar no seu dia a dia no enfrentamento das dificuldades. E isso nos dá um indicador de como que a pessoa está se sentindo e está evoluindo a partir desse processo psicoeducativo e de aprendizado. Teu som, Ricardo. Eu sempre mutado aqui. Não, eu tava aqui, quando você começou a falar de medida, é interessante como a questão do termômetro, ela está na TCC, né? Nós temos vários recursos aqui onde o termômetro entra, né, como aquele balizador seria o que seria o antes e o depois, né? Como é que eu estava e como é que eu estou, tal. Uma cartinha coringa, assim, que, olha, são raros, acho que, os baralhos que não têm algo com essa mesma característica, que é uma analogia muito simples, né? Fica de fácil entendimento. Mas, meu querido Milton, como adaptar, né? Como adaptar o baralho, adaptá-lo aí a diferentes situações conforme as necessidades dos profissionais do atendimento. Tá? Perfeito, Ricardo. O baralho a gente procurou, então são 13 passos. Esses passos eles vão trazer elementos desses modelos que a gente conversou, que é da terapia cognitivo-comportamental mais clássica, de modelos como a terapia de aceitação e compromisso, que é um modelo de terceira onda, assim chamado, né? E também da psicologia positiva. Então, esses elementos eles vão estar organizados de modo muito pontual, de modo muito aplicável em cada um desses passos, justamente pensando que os profissionais possam lançar a mão desses passos na medida da necessidade. Então, não necessariamente, né, a gente precisa entender, quando da utilização do Stressed, que o caminho envolve uma sequência linear, né? Então, eu preciso passar pelo passo 4 para depois ir para o 5, para depois ir para o 6. Na medida em que os profissionais se apropriam do baralho, é muito interessante que os passos eles podem ser utilizados de acordo com a necessidade. Então, vou citar um exemplo que talvez fique mais tranquilo assim da gente poder observar, né? Se nós pensarmos, por exemplo, o quarto passo do baralho, ele vai levantar algumas questões que são estratégicas, né? Então, algumas questões que são importantes, como, por exemplo, quando a pessoa traz lá um pensamento que se monitora como um pensamento automático, distorcido, que está causando emoções densas, né, emoções difíceis, e que está reverberando para comportamentos que são disfuncionais, nós temos, por exemplo, a dúvida como caminho, que é o quarto passo. A questão 2, seria este pensamento 100% correto? Então, a gente pode apresentar o quarto passo e trabalhar, olha, nós vamos trazer aqui algumas questões que possam nos ajudar a perceber alguns automatismos, né? Ou, como, por exemplo, a questão 6, são 8 questões nesse quarto passo. Como que uma pessoa com muita sabedoria enxergaria essa situação? Nessa pergunta, por exemplo, que pode ser utilizado de uma forma flexível em qualquer dos momentos e qualquer dos passos do Stressed, nós vamos estar buscando trabalhar uma perspectiva que na ACT, na terapia de aceitação e compromisso, a gente chama de desfusão cognitiva e de ampliação da noção do eu, de um eu
com uma visão limitada para o eu contextual. Então, a gente tecnicamente diz do eu conceitual, né, que está ali preso num conceito, para o eu contextual. Eu costumo dar como exemplo nesse sentido, Ricardo, eu não sei se você já teve a experiência de voar de avião num dia onde o céu está completamente escuro, chuvoso, um temporal. Então, quando você olha ali de baixo, você não enxerga a luz, você só enxerga a escuridão. Mas se você já teve a experiência de voar de avião, quando o avião fura as nuvens, lá em cima está completamente claro, o sol está lá, ou a lua está lá, se for de noite. Né? Então, é mais ou menos essa perspectiva do eu conceitual versus o eu contextual. O eu contextual é a noção de que somos mais do que o temporal que está acontecendo naquele momento. Então, a pessoa muitas vezes acredita que é só a escuridão, que é só aquele temporal, e esquece que ela é o céu. Né? Então, essa é uma pergunta estratégica que a gente utiliza e pode utilizar para tentar criar uma perspectiva de contexto. E mas desculpa te interromper agora, Gui, mas vai ser aquele céu de brigadeiro maravilhoso, porque quando você passa aquela bagunça toda, lá em cima é lindo, maravilhoso, né? Não tem não tem algo no meio aí, não? Já vai direto para... Então, tem uma turbulência ali, Ricardo. A gente, né, atravessou a turbulência, aí a gente vai construir esse momento ali. Mas, então, essa ideia do eu como contexto. Né? E aí, voltando à tua pergunta, como que se pode adaptar? Né? Nós podemos, por exemplo, pensar em situações de grupo, situações dentro da organização. As empresas têm demandado, né, têm buscado também dar feedbacks, temos recebido feedbacks de utilização em contextos de serviços públicos. Eu, particularmente, estou dentro de 2 prefeituras hoje como profissional, então a gente também acaba compartilhando e vendo aplicabilidade. Alguns colegas também têm trazido feedbacks nesse sentido. E esses caminhos, então, eles vão trazendo, por exemplo, acho muito interessante quando a gente pensa no 5º caminho, né? Que é a ideia da localização, localizando-se no tempo, é o nome do 5º caminho que a gente escolheu, que é a ideia de trabalhar a perspectiva de passado, presente e futuro, enquanto tempos mentais. Então, quando a gente pensa em ansiedade, pensa em estresse, os estressores que estão ocorrendo, ou que situações estressoras que estão por vir, mas que ainda não chegaram, ou situações estressoras que passaram e que nesse momento não necessariamente a pessoa esteja vivendo, a gente vai observar que os processos de ansiedade, aliás, somos considerados aí o primeiro país do mundo em diagnósticos de transtorno de ansiedade, né, uma medida absolutamente significativa em termos de adoecimento mental. Esses processos eles vão envolver um movimento da mente que ele é um movimento que tende a perder muito do presente, ou seja, a mente ela vai para o passado pensando naquilo que aconteceu, naquilo que não aconteceu, vai para o futuro pensando naquilo que pode acontecer ou naquilo que poderia acontecer ou que se quisesse que acontecesse. E nesses movimentos que a mente faz para tentar proteger a pessoa pode se desconectar de um presente, pode se desconectar de situações importantes que estejam acontecendo nesse momento, e a gente vai psicoeducar então a pessoa para observar esses tempos, e a gente criou então um passo justamente para trazer essa informação, que ele pode ser flexível, ou seja, ele pode ser utilizado não necessariamente nesta sequência, mas ele vai gerar aí uma ginga, né, para o profissional, para a profissional poder recorrer a cada passo no momento em que seja pertinente com o seu paciente ou dentro do seu contexto de grupo em que esteja utilizando o recurso. Pois então, continuamos aqui com a nossa entrevista, que não é entrevista, é mais um bate-papo com o Milton, né? Autor aí do Strategy, 13 caminhos para driblar o estresse. Né? Se você ainda está com alguma dúvida com relação à nossa obra específica aqui da nossa entrevista, ou de algum outro livro ou algum outro produto da Sinopse, é muito simples. No nosso site você tem à sua disposição o atendimento personalizado Sinopses, né, de segunda a sexta, das 8 às 23h59 e aos sábados, das 8 às 18, para tirar as dúvidas desta obra, deste baralho,
e de outros produtos, caso você tenha interesse em adquirir ou de descobrir qual é a ferramenta, qual é o produto mais apropriado ao seu uso clínico, tá bom? 513600 6699 pelo WhatsApp, ou pelo Divo Chat, ou pelo próprio Instagram, tá bom? Mas, Marcelão, é possível, Marcelão, olha onde é que eu estou com o Marcelo Milton, tive uma entrevista com o Marcelo anteontem. Milton, é possível viver sem estresse? Né? Como você percebe que a sociedade de hoje lida com as situações estressoras? Uhum. Ricardo, essa é uma pergunta muito interessante, inclusive me remete ao Seile, que é um dos grandes pesquisadores aí sobre a temática do estresse. O Seile, ele dizia que não sentir estresse não deveria ser algo que a gente perseguisse. Inclusive, ele tem uma afirmação que eu acho muito pertinente e curiosa, que ele compara o estresse a um tempero. Ele diz o seguinte: o estresse é o sal da vida. Olha que interessante. O estresse, repito, é o sal da vida. Ou seja, uma comida sem sal, ela é uma comida sem graça, sem gosto, salvo em situações em que se faça necessário realmente se utilizar de uma comida sem tempero, sem o sal. E uma comida muito salgada, ela é prejudicial, ela é negativa, ela não faz bem para o ser humano. Então, o estresse, da mesma forma, ele tem uma perspectiva extremamente importante na sua presença na realidade humana, porque ele nos prepara para agir, nos prepara para reagir, para lutar, para fugir. Ele gera toda uma organização do corpo para isso. Contudo, se nós tivermos, por algumas distorções ou por algumas dificuldades de administração das próprias emoções, das questões psicológicas, o engajamento do nosso organismo frequentemente nos processos de estresse, a gente vai ter a médio e longo prazo prejuízos e tendências a adoecimento, a envelhecimento precoce. Então, nesse sentido, quando situações estressoras que assim não necessariamente precisam ficar gerando engajamentos do nosso organismo nesse tipo de reação, a gente pode ter um treinamento que possa ser preventivo, ou seja, a gente pode prevenir, desenvolver resiliência, desenvolver flexibilidade psicológica, desenvolver condições e recursos para lidar melhor com as situações que se apresentam, para pensar melhor sobre essas situações, pois como a gente tem aí um dos grandes teóricos também da psicologia afirma, né, que é o William James, ele diz o seguinte: a maior arma contra o estresse envolve a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Né? Então, nós temos essa condição de interpretar, de organizar, de significar a realidade de modos que possam nos auxiliar a nos movimentar na direção da saúde. É todo esse o trabalho que a gente busca. Esse, inclusive, é um dos passos, quando a gente fala em se movimentar, da flexibilidade psicológica, que é um dos conceitos que estão inseridos dentro do baralho. Né? Os 3 passos da flexibilidade psicológica envolveriam a ideia de parar. A gente precisa parar, porque a gente tem um padrão automatizado de reação. Parar para quê? Para notar. A gente precisa notar quais são esses automatismos, que tipo de reações eles estão trazendo, para que a gente chegue no 3º passo, que é se mover. Se mover para escolher comportamentos, ações de compromisso que possam nos aproximar daquilo que é mais importante. Aliás, um dos passos do baralho, Ricardo, que é se não me engano, o 6º, deixa eu confirmar aqui, é o 7º caminho do baralho, ele vai trabalhar com os 2 motivos principais pelo qual o ser humano se comporta. Segundo o modelo da terapia de aceitação e compromisso, o ser humano teria somente 2 motivos centrais que o levam a se comportar. O primeiro, para se aproximar daquilo que é mais importante. Então, a gente se comportaria nessa direção. E o segundo seria para evitar o sofrimento. Por vezes, evitar o sofrimento é, ao mesmo tempo, se aproximar do que é mais importante. Por vezes, evitar o sofrimento
gera o afastamento do que é mais importante. E aí a gente tem estabelecido conflitivas, que no baralho a gente vai propor um dos caminhos aí para a gente trabalhar essa dimensão também. Perfeito, então, Milton. Antes de eu fazer a pergunta que eu derrubo a produção, eu vou fazer mais uma do card para a gente manter aqui o ritmo normal da conversa. Qual a sua principal dica para driblar o estresse no dia a dia? E aí eu vou abrir já um parênteses para derrubar a produção. Essa dica vale para as pessoas, né, numa maneira normal, e dá uma dica também para os seus colegas psicólogos que devem ter um tipo de estresse também diferente. Perfeito. Ricardo, o nono caminho do baralho, a gente trabalha com algo que a gente chama de regra de ouro, que é justamente nessa perspectiva de dica, que envolve a ideia de administração de situações extremas, assim, que é nunca tomar decisões diante de um momento de desespero ou de raiva, ou mobilizado por emoções como a culpa, enfim, um momento em que a gente não está em condições de tomar decisões. Claro, tem situações que não nos dão tempo para processamento, mas a grande maioria das experiências nos permite espaços para poder tomar decisões mais refletidas ou para buscar aconselhamentos ou para buscar outras perspectivas para enfrentar aquela situação, aquele problema. Então, uma das dicas aí principais que a gente traz dentro do baralho, também como um dos caminhos e uma regra de ouro, é muito cuidado nesse processo de tomada de decisão diante de situações estressoras que vão gerar um estresse tal que nos limita a capacidade de raciocínio, né? E, nesse sentido, você trouxe também a perspectiva de conversarmos com os colegas. Me parece que, assim, dentro do universo aí dos atendimentos acho que a responsabilidade que a gente tem enquanto profissionais de saúde, eu recentemente vinha refletindo e até escrevemos um capítulo sobre acolhimento dentro de um livro que deve estar saindo agora em seguida. Foi um dos capítulos que eu mais gostei, assim, além do Stressed, de produzir, porque a gente apresentou ali alguns conceitos sobre acolhimento e vínculo, que realmente eu acho que é o que faz grande diferença no auxílio, no apoio, né? Um dos estudos desenvolvidos pelo Laboratório de Estresse da UCLA, Ricardo, ele apresenta um paradigma, que é um jogo, que é apresentado para o sujeito, né, para a pessoa, quando ela está num ambiente de pesquisa a respeito do estresse social, a respeito da rejeição, que é um estressor social. Então, a pessoa é colocada lá numa máquina, né, de ressonância magnética funcional, que vai rastreando o funcionamento, as áreas de ativação cerebral, e na medida em que a máquina fez esse rastreio de base, né, que a gente chama o basal da pessoa, é apresentado a ela um jogo de bola. Ela é uma mãozinha na tela, como a minha mão aqui embaixo, e tem dois bonecos, um no canto superior direito e um no canto superior esquerdo. E começa um jogo, né? A bola é enviada para o boneco da direita, a pessoa tem um controle remoto na mão, onde ela, apertando o botão da direita, joga a bola para o lado direito, e apertando o botão da esquerda, joga a bola para o lado esquerdo. E durante 60 rodadas, né, essa pessoa ela participa do jogo. A partir da 61ª rodada, essa pessoa é excluída do jogo. Ou seja, o boneco da direita joga para o boneco da esquerda, que devolve para o boneco da direita, e essa pessoa ela se vê excluída do jogo. Olha que interessante o que acontece com essa pessoa. As áreas de ativação, as áreas cerebrais que são ativadas nesse momento em que ela percebe que ela é excluída do jogo, são as áreas que processam a dor, o que leva à interpretação de que essa pessoa se sentiu rejeitada, ou seja, ela acessou uma dor de rejeição. Embora ela saiba que ela está num estudo, que ela está numa pesquisa, que não são pessoas que são bonecos, né? Além disso, ao fazer uma mensuração de citocinas pró-inflamatórias, é identificado que o sistema imunológico aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias, que seriam substâncias
que devem ser produzidas quando a gente está em risco de sofrer um ferimento físico, para evitar infecção, para evitar agravamentos num corte ou num machucado que a pessoa venha a ter. A pessoa não está em nenhum risco físico ali. Mas veja que, ao processar essa experiência, esse estressor social, ela teve disparado todos os processos como se ela estivesse diante de um leão que fosse atacá-la e que fosse machucá-la, né? Então, eu fiz essa volta aqui para chegar na questão com os colegas, né, da importância que a gente tem enquanto profissionais da saúde, enquanto profissionais da psicologia, porque se a gente pode prestar o melhor atendimento do mundo, mas se a pessoa não perceber dessa forma, nós podemos, ao invés de estar fazendo um serviço para a saúde, nós podemos estar fazendo um desserviço para a saúde, né? Porque se ela não perceber-se bem assistida, ela vai estar engajando os processos neurais e imunológicos e endócrinos dela dentro do contexto de um estressor social, que é da rejeição, da desvalorização, do abandono. Então, assim, meu convite em termos de reflexão junto dos colegas de profissão é justamente dessa importância que ocupamos, né, enquanto profissionais da saúde na vida de cada um, e do quanto os recursos que a gente vai lançar a mão, seja o Stressed, seja outros baralhos, outras ferramentas que as sinopses que são produzidas por aí afora, possam agregar nesse processo, né, de construção de saúde sempre. Muito bom, Milton. Antes da próxima pergunta aqui, que vai ser a pergunta que nem você nem a produção sabe, tá? Vou fazer uma outra pergunta para você que eu acho que você não sabe. Você sabia que os teus alunos da Facate têm 50% de desconto para comprar livro da Sinopse no site, não? Rapaz, olha que presente, Ricardo. Sabia, não? Não, tu não sabia, né? Sabia, rapaz. Não sabia. Então, por favor, avisa para o teu pessoal aí da Facate, e você que está nos assistindo aí, que for graduando de psicologia, óbvio, né? Tem que estar, né, cursando durante sua compra aí um dos semestres do curso de graduação, você tem 50% de desconto para comprar os livros da Sinopses no nosso site. Foi o jeito que a gente achou, viu, Milton, de fazer com que os seus estudantes tenham acesso à informação, né? Porque senão tem que pagar a facul, tem que trabalhar, muitas vezes tem que ajudar em casa e falta dinheiro para comprar livro. Então, se o cinema dá 50%, se o show dá 50%, por que não a editora dar também 50%? Pelo menos nos nossos livros a gente está fazendo a nossa parte. Então, por favor, depois aí pedir para a Eduarda te encaminhar um card aí para você mandar para os teus alunos da Facate aproveitarem aí o desconto, tá bom? Poxa, o pessoal vai adorar. O pessoal, quando sabe, adora, viu? O pessoal se diverte comprando depois. Mas, e o pior é que aí teus colegas, as tuas colegas que fazem pós também querem, né? Aí eu falo, você já está fazendo pós, você já está ganhando dinheiro, puxa vida, né? A ideia é... Aí você compra com o cupom aí, o Entrevista 41, aproveita uma outra promoção. Mas, Milton, pergunta fora do card aqui, você, por algumas vezes na nossa conversa, falou nas situações estressoras. Situações estressoras. Dá para ranquear? Existe um ranking aí dessas situações hoje, com a tua experiência, você deve falar muito a respeito disso com outros colegas, com outros profissionais. Existe um ranking hoje dessas situações estressoras? Ricardo, excelente pergunta. O estresse, né, e as situações estressoras, elas vão depender de algumas variáveis. Nós poderíamos considerar aí o fator percepção e, junto do fator percepção, o fator de análise de recursos para o enfrentamento da situação. Então, uma situação ela vai ser entendida como estressora quando a pessoa avaliar a situação e não se sentir capaz, em condições de lidar com essa situação. Então, essa é uma perspectiva trazida pelo Lazarus, que, aliás, ele ficou entre os 100, ele foi incluído entre os 100 psicólogos mais proeminentes do século XX. O Lazarus, com a teoria de coping stress, que
Coping é traduzido por enfrentamento, a capacidade de enfrentamento do estresse. Então, ele vai dizer que quando a gente se depara com uma situação que é estressora, ou seja, que é adversa, né, uma dificuldade, nós temos 2 níveis de avaliação. Primeiro é o tamanho do problema. Pô, isso aqui parece um problema grande, ou é um problema grande. Segundo, os recursos que nós temos para enfrentar esse problema. Então, como isso varia muito de pessoa para pessoa, é difícil a gente dizer assim, olha, um ranking do que seja mais estressor ou não. Né? Evidentemente que a gente tem situações de tragédia, situações inesperadas, situações que envolvem perdas, que são situações de violência, de agressividade, são todas elas situações extremamente traumáticas, né? Saindo desse universo de situações mais traumáticas, quando a gente entra num universo mais da margem de percepção e de recursos para enfrentamento, daí a gente vai ter muitas oscilações. E até mesmo a gente pode dizer assim, olha, para uma pessoa, um aperto de mão pode ser estressor. Né? Para uma pessoa, falar em público pode ser estressor, para outra não. Então, a gente vai ter essas variações aí a depender dessas 2 questões fundamentais que o Lazarus agrega aí dentro dos estudos sobre o estresse para a gente. Muito bom. E outra coisa que você colocou também durante a nossa conversa foi a questão da ansiedade, né? O mundo está as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? Qualquer coisa é motivo. Dá para prever um futuro com mais estresse, né? Como é que isso vai acontecer? Porque o estresse é uma coisa que na minha época de criança não se falava, não existia a questão, o nome, né? Não se tinha o nome, você poderia até ter o sentimento, mas você não sabia nominá-lo. Hoje a gente consegue identificar, né? E os estudos que vocês fazem vão muito ao encontro dessa validação, desse entendimento. Dá para desenhar que o futuro será de pessoas mais estressadas ou a gente vai conseguir ter algo para fazer uma prevenção, aí a psicologia vai conseguir, ao longo dessas próximas, 5, 10, 20 anos, criar ferramentas para minimizar essa questão? Sabe que é interessante a sua colocação, me faz pensar assim no processo mais constante de todos, que é a mudança. Então, a mudança é o que há de mais constante na vida. O que não muda é a mudança, né? A gente poderia colocar dessa forma, Ricardo. E cada vez mais nós temos um movimento de mudança mais acelerado, mais rápido, mais imediatista, né? Já vista pensarmos aí nas questões tecnológicas, nas questões de comunicação, e como que essas questões vão impactando e vão conversando com a experiência humana, como que isso vai mudando a necessidade de adaptação, a necessidade de inserção dentro dos contextos. Então, de certa maneira, a gente vem trabalhando do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, das áreas da saúde, para gerar um manancial aí de recursos que possa favorecer ao controle, à readaptação, à reequilibração, possa favorecer os processos de flexibilidade adaptativa em meio dos temporais, né? O Amir Klink, que é um grande velejador, com diversos livros publicados, ele diz o seguinte, que quando ele estava em mar aberto, enfrentando ondas de 25 metros, ele entendeu o porquê que a vela do veleiro efetivamente tem um ponto de rigidez, mas tem um ponto de flexibilidade, né? Então, quando os ventos de través, que são ventos que vão se atravessando, eles se apresentam, aquela vela ela se mantém fixa, mas ela joga de um lado para que o veleiro ele se ajuste naquele momento e possa reencontrar o equilíbrio. Então, os recursos aí da psicologia é como se fosse esse mastro, né, para nos ajudar dentro das dores, das dificuldades, das situações difíceis que vão surgindo, a gente a encontrar espaços de adaptação. E o Amir Klink ele diz que se o veleiro, ou se a vela do veleiro fosse rígida,
num vento de través do montante que ele enfrentou, ou a vela quebraria ou o veleiro viraria e por consequência, afundaria. Então, o grande ponto que a gente precisa observar nesse aspecto e que a gente tem observado, Ricardo, é que a velocidade das mudanças faz com que a gente vá precisando desenvolver sempre novos antídotos, né? Novos materiais que possam auxiliar no enfrentamento das situações, de modo que a gente tenha o desenvolvimento dessa flexibilidade psicológica. Então, eu não me arriscaria, né, a prever qualquer futuro, mas eu não entenderia que a gente evoluiria para uma situação pior. Eu sempre procuro ter uma visão otimista de tudo que se produz, que se trabalha, que se busca enquanto sociedade, de que as experiências trágicas possam nos ajudar a evoluir enquanto humanidade, enquanto desenvolvendo, né, no desenvolvimento de aspectos que sejam mais saudáveis, que se contemplem, né, visões mais empáticas, que contemplem dimensões como a gentileza, como a gratidão, como o perdão, e que contemplem também o desenvolvimento de energias e capacidades de assertividade que nos permitam estabelecer fronteiras e limites saudáveis para que se construa saúde sempre. Pois então, você que está com a gente até agora, com certeza está gostando da entrevista. Então, dedo no like, se inscreve no canal, compartilhe o link e habilite o sininho para que na próxima entrevista você receba o aviso do YouTube, tá bom? Meu querido Milton, qual é o seu conselho para alguém que está se considerando se tornar um psicólogo? O que você fala em sala de aula para aquela turma que está lá? O que você dá de dica para eles? Ricardo, olha, é um desafio enorme lidar com uma alma humana, né? Lidar com um ser humano. Eu também, relembrando aqui minha trajetória formativa, algo que eu apliquei para a minha vida, né? Estude muito, se dedique, pelo tamanho da responsabilidade que você tem. Então, isso eu procuro dividir com os meus alunos, né? Estude muito. Quando você for atender, e aqui eu coloco entre aspas, esqueça tudo. No sentido de que seja uma alma humana atendendo outra alma humana, né? Não perca essa humanidade nesse processo de atendimento. Não permita que a técnica te impeça de se conectar, né, de um modo técnico e profissional, evidentemente, com aquela pessoa que busca a sua ajuda. Afinal de contas, aquela pessoa às vezes espera um mês, espera semanas por aquela hora da sua atenção, da sua escuta, e que você se dedicou tanto para se formar para fazê-lo. Então, o quanto é importante você que está em formação procurar se trabalhar, não só do ponto de vista também teórico e intelectual, mas também do ponto de vista emocional, no sentido de poder cuidar de si mesmo, fazer a sua própria terapia, buscar a sua própria supervisão, né? Porque lidar com a complexidade do ser humano em tempos tão complexos, né, para repetir a palavra, é realmente um enorme desafio. E acho que a gente está aí, tem um time super especial, né, cada vez mais profissionais sendo formados e chegando no mercado com competência para tentar contribuir dentro da área das ciências da saúde com esses conhecimentos da psicologia, de modo a buscar ajudar e a melhorar o mundo, né? É verdade, né? E como você está mencionando, não tem, né? O pessoal que está na psicologia acha que se formou, resolveu. Não, meu amigo, aí é que o bicho vai pegar, entendeu? Aí que começa, né? Até porque, né, Milton, você está dentro do mundo acadêmico, você tem, acredito que tenha um entendimento de que, na verdade, nenhuma faculdade consegue mais entregar,
mas a psicologia, em função da evolução que ela teve nos últimos 30, 40 anos, aí com a entrada de TCC e terceira onda, etc., e não para de evoluir, não param de aparecer abordagens, pesquisas, estudos, por mais que uma faculdade queira, ela jamais vai conseguir entregar todo esse pacote, né? Ela vai pincelar algumas coisas. Então, você que está estudando aí, olha, só o começo da caminhada, vai ter que estudar muito, participar de muito congresso, em muito seminário, fazer pós, entendeu? E ler, não tem como, né? Acho que e aí a nossa função tá nessa briga de poder, ao longo do ano, produzir aí, sei lá, nem sei quantos livros a gente está produzindo em média, mas a gente chega a colocar tipo 80 produtos novos por ano no mercado, entre livros importados, livros que a gente compra os direitos, livros que são produzidos por profissionais como o Milton, né, como a própria Marga e outros docentes ali das universidades. Mas, meu querido, a gente está aqui, né, basicamente consumindo uma hora de consulta, né? A hora de consulta de atendimento, tá? Não temos como te remunerar nessa questão, então a gente chega na hora que a gente fala que é a hora do jabá, né? Então, como é que o pessoal pode te achar, teus contatos, alguém que quiser tirar alguma dúvida a respeito do próprio baralho ou quiser te convidar para fazer alguma palestra, alguma situação, participar de alguma mesa a respeito desse assunto, como é que o pessoal pode te achar, Milton? Ricardo, obrigado pelo espaço. Eu acho que o Insta é o canal aí mais fácil, né? @Milton Casassa. A gente tem também o e-mail, tem o Facebook ali, que é o Milton J. Casassa. E agora em setembro, Ricardo, se permite, eu estarei participando do congresso da professora doutora Marilda Lippe, que vai ser o congresso do estresse, vai ser em Campinas. Então, esse evento, a gente vai estar ali também falando sobre o estresse, sobre um case de intervenção para reduzir o estresse prejudicial na prefeitura de Gramado. Então, a gente vai estar trazendo um case organizacional de intervenção sobre o estresse também. E acho que esses aí são os caminhos. A gente fica muito agradecido, viu, Ricardo, e pela oportunidade, pelo espaço. E, aliás, a gratidão, né, se me permite mais uns minutinhos, voltar numa pergunta que você tinha feito de uma dica. A gratidão, aliás, a gente trabalha isso em uma das estratégias ali do 10º caminho do baralho, que é buscando alternativas e recursos para o enfrentamento, que é uma estratégia de reavaliação de recursos. Aprendi isso num dos momentos da minha vida que eu estava recém-formando. Quando você falou ali quando a gente se forma é o começo, isso foi lá nos idos de 2001, mais precisamente em 2002, quando eu conheci na primeira formação que eu fui fazer, que na época foi num outro ramo da psicologia, que foi na psicologia transpessoal. Eu conheci um senhor que ele estava próximo dos 70 anos e estava se reciclando. Então, foi um encontro ali. O nome dele é Irto. Aliás, eu sou muito agradecido a ele, porque nesse curso, né, nessa formação que eu fui fazer nesta abordagem da psicologia, num dos momentos lá, o Irto me convidou para uma refeição. Ricardo, ele falou assim, olha, eu gostaria de compartilhar contigo uma experiência, porque eu te achei um cara bacana, um cara do bem, mas eu estou te achando muito ansioso. E eu, de fato, recém-formado, buscando assim, me inserir, duvidando, né, se eu teria condições de realmente exercer a profissão com competência e tudo mais, eu tinha um processo de ansiedade ali, e o Irto percebeu aquilo e me convidou para uma refeição. Fui para um almoço com ele, Ricardo, e o Irto, ele me contou que em 96 ele era consultor de empresas, isso foi em 2002, né? Em 96 ele era consultor de empresas e ele trabalhava numa multinacional, ele iria prestar uma consultoria em São Paulo, se me recordo bem, numa quinta-feira, e no turno da manhã estaria em São Paulo e no turno da tarde precisaria se deslocar para o Rio de Janeiro para concluir um trabalho lá dentro dessa multinacional. Então ele saiu daqui na noite anterior, chegou no local, né, no dia seguinte de manhã iniciou os trabalhos,
terminou o trabalho em São Paulo, se deslocou para o aeroporto, e ele contou que quando ele estava se deslocando, na Via Expressa furou o pneu do táxi. Por estar numa Via Expressa, ele não conseguiu pegar outro carro. Para encurtar a história, ele chegou no balcão, havia fechado o sistema fazia 1 minuto. E o Ayrton, então, me contando, Milton, naquele momento eu comecei a brigar, eu comecei a xingar, chamei gerente, e fiquei revoltado, porque eu não tinha mala para despachar, recém fechou, o pessoal nem chamado na fila foi, teria condições de me acomodar. E aí, nisso, ele falou que passou o tempo e chegou uma informação, ele começou um burburinho no saguão, chegou uma informação de que um avião havia decolado e havia caído. E ele falou que quando chegou aquela informação, ele entrou em estado de choque e, na sequência, o complemento da informação é de que o avião que havia decolado e caído seria o avião que ele estaria dentro. E aí, prontamente, ele se deu conta, e ele falou, Milton, eu me dei conta que o mesmo motivo que estava me levando a brigar passou a ser o motivo que me levou a agradecer profundamente. O mesmo motivo que estava me levando a brigar passou a ser o motivo que me levou a agradecer. Então, exercite a gratidão sempre que possível. Essa foi a dica que o Ayrton me deu, Ricardo, e que me ajudou profundamente em momentos em que eu pensava que as coisas estavam indo para um caminho errado. Ele, com esse exemplo real que ele vivenciou, ele me ensinou uma estratégia de reavaliação que, cada vez que me vinha a perspectiva de que eu estava errando, que estava indo para um caminho errado, e que me vinha uma revolta, eu automatizei um mecanismo de exercitar a gratidão. Puxa, talvez seja para minha proteção. E sou imensamente agradecido ao Ayrton por isso e compartilho aqui, tomo a liberdade de compartilhar com você, com quem nos assiste, agradecendo por esse espaço, nesse exercício de gratidão também, e trazendo, quem sabe, na perspectiva de que possa contribuir aí para as pessoas que nos assistem. Mas, Milton, nós é que somos gratos, tá? Por você e a Marga terem nos dado o filho, para adoção, porque cada obra criada, cada baralho, cada livro, para quem não sabe, é um livro para quem teve o trabalho de escrever, vamos dizer assim, dividir o conhecimento com outros. Então, a gente da Sinopse, nós aqui da Sinopse, é que somos gratos, a vocês por terem nos confiado a esse filho, e grato pela história do Ayrton, Nome estranho, mas que, quem sabe, o Ayrton nos assiste, para ver que aquela história que ele contou lá atrás, ainda hoje reverbera com o Milton, e com certeza agora aqui na internet vai ficar durante muitos anos reverberando na cabeça de outras pessoas. A mesma coisa que pode te dar um sentimento ruim, pode te trazer um bom também. E assim, a gente termina mais um Sinopse Entrevista, agradecendo a participação do Milton, que veio nos trazer o seu conhecimento sobre o assunto de estresse, que está na obra Baralho do Strategy, 13 caminhos para driblar o estresse, que você, profissional da psicologia, pode adquirir com esse QR Code, usando aquele cupomzinho que a gente já falou, entrevista 41. Milton, muito obrigado, e você que nos acompanhou até agora também, muito obrigado, e vai aparecer aí por cima, aí pelo lado, uns outros botõezinhos para você conhecer outras entrevistas do nosso canal. Um abraço para todos vocês, tchau, tchau, até uma próxima.